Bom dia, seu Adão, dona Jussi, bom dia, dona Sueli, seu Sadi, bom dia, Neuza. Sejam bem-vindos a mais uma manhã de oração, né? Bom dia, Beth. Mesmo sendo sábado, todo mundo acordou cedinho para nós estarmos juntos, meditando na palavra do Senhor e orando. E o nosso texto hoje é no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 3 até o 9. E diz assim a palavra do Senhor. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a perturbas? Deixa em paz, ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Bom dia, Lena. Onde for pregado o Evangelho vai ser falado dessa mulher, a mulher que ungiu Jesus. Esse vaso de alabastro, nos dias de hoje, seria mais ou menos em torno de um perfume num valor de 30 mil reais. Era nardo, puríssimo, caro, o vidro de alabastro. O alabastro é uma pedra cara, onde ela tinha esse vidro, ela quebrou o vidro e derramou sobre Jesus tudo aquilo que ela tinha. Hoje é o tempo de nós derramarmos a nossa vida para Jesus. Maria, ela derramou esse perfume quando os outros chamavam de desperdício. Muitos de nós, muitas vezes, não fazemos alguma coisa para Jesus, não nos doamos totalmente para Jesus, porque desde o começo dessa semana eu estou falando sobre as críticas, né? Aquilo que você não ouve a voz de Deus, você fica ouvindo o que as pessoas dizem, né? Ali, essa mulher chegou e ela deu tudo para Jesus. Ela entregou tudo, foi uma entrega total da vida dela. Essa semana nós falamos sobre a viúva que não tinha nada, só tinha aquele pouco de óleo, aquele pouco de azeite. Mas, quando ela entregou e colocou para a pessoa certa, quando ela falou com Deus e ouviu a voz do profeta de Deus, o que aconteceu? O Senhor multiplicou aquele azeite. E essa mulher, ela entregou tudo que ela tinha de mais caro para Jesus naquele dia. Os discípulos que andavam com Jesus, que ouviam todos os dias as pregações de Jesus, ainda não tinham entendido realmente sobre Jesus, porque eles criticaram a atitude daquela mulher. Eles falaram que aquele dinheiro, que hoje equivale a uns 30 mil reais, quantos pobres aquela pessoa podia ter ajudado? Aí Jesus os repreende e ele fala para eles: os pobres sempre vão estar aí convosco. Sempre existiu e sempre vai existir aquelas pessoas, e você pode fazer o bem e ajudar a qualquer momento. E é assim na nossa vida. Nós sempre temos oportunidade de ajudar outras pessoas. Mas naquele momento ela fez o melhor dela para Jesus. Como está sendo a sua vida? O que tu tens feito de melhor para o reino de Jesus? Ela fez o que pôde. E ali ainda Jesus fala, ela antecipou a ungir-me para a sepultura. E os discípulos ainda não entendiam que aí Jesus está predizendo a sua morte. Ele já estava indo, né, para celebrar a Páscoa e para morrer.
Mas muitas vezes nós não entendemos isso na nossa vida, né? Muitas vezes você ou as pessoas criticam e acham assim que você entregar a sua vida para Jesus, você servir a Jesus é um desperdício. Mas aquilo que o mundo chama de desperdício, Jesus chama de amor. Uma entrega total a Jesus é entender assim quão grande amor Ele teve por nós. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o único Filho para morrer numa cruz por nós. Nós jamais seríamos capazes de fazer isso. Mas Deus fez por mim, fez por você. Nem todo mundo vai reconhecer a tua entrega. Nem todo mundo reconhece que Deus deu o seu único Filho para morrer por nós. Existem pessoas que não creem nisso. Existem pessoas que não confiam nisso. Então, quando você faz alguma coisa, nem todo mundo vai reconhecer aquilo que você faz. Mas o Deus que tudo fez, tudo criou, aquele Deus que vê no secreto e que conhece o mais profundo do nosso coração, das nossas entregas, daquilo que é verdadeiro dentro do nosso coração. Ele vê. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe aquilo que você precisa realmente. Ele conhece todo o nosso interior e Ele conhece já o nosso futuro. A palavra de Deus diz que o Senhor nos conhece antes de nós sermos formados. Antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus, Ele já nos conhecia. E Ele nos ama, mesmo nós sendo limitados, fracos, falhos, pecadores. O Senhor Jesus nos ama. O amor de Deus, Ele é tão grande que Ele reconhece a tua entrega na vida dEle. Jesus, Ele vê cada gesto sincero do nosso coração, cada atitude sincera da nossa vida. Jesus, Ele sabe dos nossos pensamentos. E ainda Ele fala que os pensamentos dele são maiores do que nossos. Porque os pensamentos que Jesus tem para nós são pensamentos de vida abundante, não pensamentos de morte. Nós, limitados, muitas vezes nós achamos que não vai dar certo algumas coisas na nossa vida, porque nós temos medo de entregar nas mãos de Jesus e realmente deixar Ele assumir o controle de todas as coisas. Estamos encerrando mais uma semana de oração. Amanhã é o nosso último dia. Oramos juntos, meditamos na palavra junto durante essa semana. E hoje é um dia de entregar realmente para Jesus tudo aquilo que ainda perturba o nosso coração. Às vezes nós não entregamos porque achamos que é caro entregar alguma coisa para Deus. E aqui Jesus está falando não só porque ela entregou aquele perfume, não pelo valor financeiro daquilo, mas que ela entregou o que ela tinha de melhor para Jesus. Às vezes nós não entregamos aquilo que nós temos de melhor. Às vezes você poderia fazer tanta coisa no reino de Deus, tanta coisa na tua comunidade, tanta coisa ou no teu trabalho, tanta coisa na tua família, mas você não entrega porque você tem medo de perder o controle daquilo. Você tem medo de entregar para Jesus e Ele fazer uma reviravolta. E é assim que Jesus age na vida da gente, né? Faz essas reviravoltas na vida da gente, né? Eu sempre falo assim, estar no centro da vontade de Deus é deixar Ele trabalhar e agir. Hoje é um dos quase últimos dias nossos aqui. Amanhã nós encerramos a nossa semana de oração, encerramos o nosso ciclo de vida aqui na cidade de Papanduva. Porque nós entregamos tudo para Jesus. E é Ele que nos conduz nesse tempo, né? Quando vamos lá para uma outra cidade, né? Aqui está assistindo nós a Cirlei. A Cirlei mora lá nessa cidade onde nós vamos morar. Então assim, o Senhor Jesus, Ele conduz, você entrega para Ele e é Ele que sabe todas as coisas. É Ele que vai nos motivando a cada dia. Entregar nossos talentos nas mãos de Jesus, entregar nossos bens, nossa família,
É dizer assim, ó Senhor, eu não sei nada, eu não posso nada, mas eu sei que Tu estás comigo. Nós falamos sempre sobre isso. Deus, Ele nos segura pela mão direita, Ele nos conduz, Ele nos cuida. Às vezes parece, mas está difícil, mas a solução sempre é com Deus. Ele nos guia por momentos difíceis para nos levar para os melhores momentos. E isso é maravilhoso, porque o que nasce na nossa adoração nunca é perda, tempo diante de Deus. Jesus, Ele vê o valor no que você entrega, Ele vê amor naquilo que você entrega. Ele vê se você está fazendo por amor ou você está fazendo só por algum motivo. Muitas vezes nós somos motivados por pessoas, somos motivados por valores, somos motivados por poder, somos motivados porque a gente pensa que vai ser melhor, mas o nosso melhor é entregar tudo para Jesus. Como essa mulher que chegou com aquele perfume caríssimo e derramou sobre a cabeça de Jesus. E quando ela unge Jesus assim, ele fala que ela deu o melhor para ele, ela fez aquilo que ela pôde. E assim é na nossa vida, nós temos que fazer e nós temos que dar aquilo que nós temos. Porque também muitas vezes na nossa vida, nós queremos fazer aquilo que não é da nossa competência. Ou nós queremos dar aquilo que não é nosso, né? É muito fácil, às vezes, você fazer cortesia. A gente costuma dizer, faz cortesia com o chapéu dos outros, né? Mas aquela mulher, ela fez com aquilo que era dela. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Que nós possamos entregar para Ele aquilo que é nosso, aquilo que nós temos, aquilo que é o nosso melhor. O nosso sorriso, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso tempo. Que tempo tu tens dedicado para Deus? Que tempo tu tens dedicado na meditação da palavra? E é tão bom você ler a palavra, você meditar, você ficar com esse versículo durante todos os dias. Às vezes você não lê a palavra todos os dias, né? Mas você lê tantas coisas, mas a gente recebe hoje muitos versículos. Coloca um versículo, medite naquele versículo na tua vida. Peça para que Deus abra a tua mente, o teu coração, e você possa meditar e Ele fale através desse versículo. Que Ele renove a nossa mente, que Jesus faça que nós tenhamos a alegria que essa mulher teve quando ela foi e entregou tudo para Jesus. Quando ela foi e disse para Jesus, aqui é tudo que tem de mais precioso. E ela não se importou com o que os outros falavam. Ela não se importou com as críticas. Então faça sempre o teu melhor. Sempre para Jesus. Não se importando. Os próprios discípulos não entenderam. Jesus, ela podia ter feito tantas coisas boas com esse valor. Mas Jesus estava dizendo que o maior valor era ter Ele. E realmente na nossa vida não tem nada mais precioso do que poder ter Jesus no nosso coração. Poder acordar toda manhã e dar graças, porque mais um dia vai se iniciar. Dar graças porque Ele nos dá saúde. Dar graças porque podemos levantar na nossa cama. Dar graças porque temos um trabalho, porque temos recursos, porque temos uma casa. E muitos de nós nos esquecemos dessas coisas. Nós vivemos tão no automático que nós esquecemos de agradecer e entregar para Jesus. Porque nós sempre estamos querendo fazer algo para alguém, por alguém, e esquecemos que quando nós fizemos para Jesus, automaticamente as outras coisas vão acontecendo. Eu creio sim no tempo do Senhor para todas as coisas. Eu creio sim nesse Deus que nos ama tanto e que nos dá a oportunidade e privilégio de estarmos na presença dEle. Um Deus que nasce na nossa adoração, um Deus que quer a nossa vida por inteiro,
um Deus que nos cuida, um Deus que nos ama, um Deus que não importa a situação que você esteja vivendo, Ele está sempre ali com a mão estendida para te ajudar, para te cuidar, para te livrar, para te proteger. Um Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. Um Deus que sabe do mais profundo de cada um do nosso coração. Um Deus que ouve aquelas conversas que você não ouve. Por isso que muitas vezes, em momentos da vida da gente, você diz assim, mas por que Deus está fazendo isso? Por que está acontecendo isso? Porque Deus ouve aquilo que você não ouve. Deus sabe aquilo que você não sabe. E Deus te cuida, porque Ele te ama. Jesus, porém, disse, deixe-na em paz, porque a perturbam. Ela praticou boa ação comigo. Pratique boa ação com Jesus. Entregue tudo para Jesus. Sirva Jesus com alegria. Faça o bem para as outras pessoas o tempo todo. Mas entregue tudo nas mãos daquele que pode todas as coisas na tua vida. E com certeza a tua alegria e a tua paz será diferente, porque será alegria e paz de Jesus. Vamos orar. Querido Jesus, nesta manhã, nós te louvamos, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Deus, em adoração, porque entendemos, Pai, quão grande Tu és, quão precioso Tu és. Um Deus que entregou o seu próprio Filho para morrer numa cruz por nossas vidas. Então hoje nós queremos entregar, Jesus, tudo nas Tuas mãos. Nossa vida, nossa família, nossos bens. Queremos entregar o nosso serviço nas Tuas mãos, Jesus. Pai, sonda os nossos corações e se há algo há que não vem de Ti, que caia por terra em nome de Jesus. Mas que o nosso coração seja um coração segundo o Teu. Renova a nossa mente em Ti. Que como aquela mulher que entregou o melhor dela, hoje nesta manhã possamos entregar o nosso melhor para Ti. Que possamos viver a vida abundante na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, se mova em cada um de uma maneira inexplicável. Que a Tua alegria, a Tua paz seja com cada um nesse dia, Senhor. Que possamos refletir sempre a Tua beleza em nossas vidas. Que a Tua graça seja derramada sobre cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse sábado. Aproveite seu dia, aproveite com a tua família, aproveite com teus amigos, né? E amanhã, domingo, nosso último dia de semana de oração. Mas continuamos aqui, firmes na presença de Jesus. Que Deus abençoe cada um.